Mark, traz sua opinião pra gente. Olha só, Paulo, a solução talvez seja acabar com a hipocrisia, e eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Veja que é engraçado que comentaristas de esquerda, políticos de esquerda, sempre dizem que para acabar com o tráfico de drogas não é a repressão a solução. Pode pesquisar aí essas falas, o pessoal garantista diz que não pode se reprimir porque isso aumenta o problema. Mas engraçado que na pandemia eles cobram exatamente a repressão. E a solução que alguns governadores, incluindo Dória, vem tomando sempre é ligada à repressão. É toque de recolher, é polícia na rua, é fiscalização, é prender quem não respeitar a regra do decreto. Então, talvez seja um ponto para a gente começar a analisar e pensar fora da caixa. Talvez essa seja a solução. O jeito do governador de São Paulo, e não só o dele, de vários governadores, atuarem sempre é culpar o comércio. A impressão que se tem é que eles têm uma batata quente na mão, que é um problemão mesmo, não é fácil de resolver, e que eles querem passar rapidamente essa batata quente para alguém. E aí fecham tudo, porque o MP quer, porque alguns cientistas acham que é o caminho único, e aí fecham o comércio sempre. Eu quero trazer aqui a informação que esse decreto que vai ser adotado por São Paulo e outros decretos país afora, não tratam ou falam muito pouco sobre transporte coletivo, por exemplo. E é aí a hipocrisia que eu quero chegar. Tem um estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais que identificou os lugares mais fáceis de se contaminar. Os cientistas usaram uma lógica bastante simples, Eles escolheram mais de uma centena de locais e foram lá com um cotonete, esfregaram nas superfícies e fizeram o teste para ver se ali tinha indícios de coronavírus. Aí, com os resultados, eles dividiram eles em 3 critérios básicos para avaliação de riscos em locais públicos. Quais são eles? O número de pessoas que podem estar com Covid em um determinado local, também o nível de aglomeração e, claro, a possibilidade de interação direta ou indireta. A conclusão foi, Paulo, Diogo, Constantino, audiência, que o transporte público, junto com os hospitais, são os locais onde a transmissão é mais provável e intensa. Um dos coordenadores dessa pesquisa, que é o professor de medicina da UFMG, o virologista Matheus Vestin, diz que é mais seguro ir à praia do que andar de ônibus. É o que diz esse professor de medicina. O outro dado dessa pesquisa, que coloca lá uma escala de 1 a 4, em que 1 o risco é o mais baixo e o 4 o mais alto, o grau de infecção de restaurantes é número 2. O grau de transporte em transporte coletivo, o grau de infecção em transporte coletivo é número 4, o mais alto. Então isso dá uma amostra. Esses decretos fecham bares e restaurantes, fecham o comércio, mas falam quase nada sobre o transporte coletivo, que é um dos grandes eixos de contaminação. Tem um outro estudo, inclusive, feito aí por um pool de universidades mineiras e cariocas, entre elas a própria UFMG e também a UFRJ, que aponta que cidades com meios de transportes mais acessíveis foram também as mais atingidas de maneira acelerada pela Covid-19. Então, olha que conclusão do estudo. Quanto mais eficiente, quanto mais as pessoas usam o transporte coletivo, segundo esses dados, mais a Covid se espalha, que é outro sintoma importante da necessidade de cuidado com o transporte coletivo. Um dos coordenadores desse estudo, que é o professor Guilherme Leiva, do Cefet de Minas Gerais, diz que a restrição que funciona talvez fosse a do transporte público, porque ela faria com que as pessoas ficassem de fato em casa. Eu não estou aqui defendendo fazer isso, eu quero trazer elementos para o debate, que esses decretos para mim parecem hipócritas, eles não resolvem o problema de fato e só agravam os comerciantes, o problema dos comerciantes, que têm os seus estabelecimentos fechados, não podem trabalhar e necessariamente não são os vilões dessa história toda. Essas restrições na prática só acabam punindo um setor da economia, proíbe comerciante de trabalhar, como se o único local que o vírus circulasse fosse o comércio. O que funciona? É a conscientização, é o uso da máscara, do álcool em gel, praticar aí o distanciamento social. Tem que se investir mais em educação, em conscientização, do que em polícia na rua, prendendo quem estiver em casa depois das 8, quem estiver na rua, no caso, depois das 8 da noite. Os lockdowns não resolvem por si só, eles só adiam o problema. A nata do funcionalismo público talvez até consiga ficar em casa, Tem salário garantido, salário alto garantido, tem a estabilidade funcional, mas como é que você vai fazer para diarista, para manicure,
para o motorista do aplicativo ficar em casa, tirar dele o sustento diário. Aí fica em casa protegido do corona e não vai morrer de fome, porque a situação é exatamente essa. Agora não temos mais auxílio emergencial de R$600. Vai ser 250, isso quando o Congresso aprovar, que está se enrolando até agora. Aliás, o secretário estadual de saúde de São Paulo, o Jean Gorenstein, ele defende restrições, é claro, até porque o chefe dele defende, né? O Dória é chefe dele, mas ele fez um alerta importante em uma entrevista de rádio essa semana. Eu vou até usar aspas aqui do secretário estadual de saúde de São Paulo. Abre aspas. Não temos capacidade no nosso país de fazer um lockdown. As pessoas vão morrer de fome. Vamos ter um problema civil e social, fecha aspas. Essa é a fala do secretário de saúde de São Paulo. Então não me venham aqui dizer que tem que fechar tudo por 15 dias. Porque eles mesmos sabem que não dá. O Diogo falou que confia muito na equipe do Dória. Quem está dizendo isso é o secretário de saúde do Dória, Diogo. Que não dá para fazer lockdown, que ele entende que o problema não é só de saúde pública, não é só sanitário, também é um problema social. E para terminar, tem uma coisa boa nesse decreto, não fecharam as escolas, talvez seja o único acerto desse decreto aí, Paulo.